Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje a nossa edição está com uma pauta riquíssima e cheia de nuances estratégicas para a gente destrinchar. Com certeza. Tem muita coisa boa na mesa hoje. Tem mesmo. E para contextualizar quem nos ouve, hoje é dia 23 de fevereiro de 2026. A gente acabou de receber um pacote de dados recém-saídos do forno, sabe? São fatos relevantes e relatórios gerenciais referentes ao mês de janeiro. A nossa missão no mergulho de hoje é bem clara e a gente dividiu em duas partes. É a melhor forma de organizar, eu acho. Sim. Primeiro, a gente vai fazer um resumo estratégico das movimentações de dois fundos específicos, que são o RBVA11 e o FATN11, e em seguida a gente vai explorar a fundo os resultados de janeiro de dois gigantes sob a gestão do Pátria. O HGR11 e o HGRE11. Olha, é um momento excelente para a gente analisar esses documentos com lupa. Para quem acompanha o mercado de perto, ficou muito evidente que janeiro de 2026 consolidou um otimismo, assim, bem robusto. Um otimismo que a gente não via há um tempinho. Exato. O IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários na Bolsa, renovou as máximas históricas recentemente. Então, analisar esses fatos relevantes agora não é só ler um boletim de notícias, né? É decifrar como os gestores estão posicionando as peças no tabuleiro para surfar essa onda positiva. Entender a engenharia financeira por trás de tudo isso. Perfeito. Entender as decisões num cenário de alta é fundamental para a nossa audiência. Certo, vamos desempacotar isso. Começando pelo primeiro fato relevante da nossa mesa, do fundo RBVA11, o Rio Bravo Renda Varejo. Eles divulgaram a venda de um imóvel na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Esse imóvel estava alocado para o Banco Santander. Uma agência tradicional, imagino. Isso, e o valor total da operação fechou em 7 milhões de reais. Mas a estrutura de pagamento me chamou bastante atenção. A engenharia da venda em si. Exatamente. Foram 4 milhões de reais pagos à vista, ali na assinatura da escritura, e o saldo de 3 milhões foi dividido em 20 parcelas mensais consecutivas e fixas de 150 mil reais. E para garantir esse recebimento futuro, o fundo utilizou a alienação fiduciária do próprio imóvel. O que é fascinante aqui é a matemática financeira minuciosa dessa operação. Mas antes de entrar nos números de rentabilidade, acho que vale a pena a gente esclarecer esse termo técnico para quem nos ouve. Alienação fiduciária, né? É bom explicar mesmo. Sim, alienação fiduciária é essencialmente uma garantia fortíssima. Significa que, juridicamente, a propriedade do imóvel só passa de forma definitiva para o comprador quando ele quitar a última daquelas 20 parcelas. Ou seja, o imóvel continua atrelado ao fundo até o fim do pagamento. Exato. Se houver calote, se o comprador parar de pagar no mês 10, por exemplo, o fundo retoma o ativo de forma muito mais ágil do que seria num processo de hipoteca tradicional. É uma blindagem real para o cotista. Uma proteção muito bem-vinda, com certeza. Ninguém quer dor de cabeça com inadimplência. E sobre os números dessa operação lá em São Gonçalo, o que os dados revelam sobre a rentabilidade real desse ativo ao longo do tempo? Eles revelam um ciclo de vida bem longo e lucrativo. A taxa interna de retorno, a nossa conhecida TIR, dessa operação, fechou em 10,65% ao ano. E o fundo carregou esse imóvel por bastante tempo, né? Foram 13 anos. E em termos práticos, para colocar numa linguagem mais palpável, isso equivale a um retorno de CDI mais 0,97% ao ano ou IPCA mais 4,71% ao ano. É um prêmio interessante sobre a inflação. Muito interessante para quem busca proteger o capital no longo prazo, superar o IPCA nessa magnitude e de forma líquida, considerando aluguéis e a venda, é um excelente resultado. Mas, tem um detalhe nos números do relatório que pode gerar confusão numa leitura mais superficial. A gestão aponta que o imóvel foi vendido 2,3% abaixo do valor histórico de aquisição. E isso sempre assusta o investidor num primeiro momento. Pois é. Contabilisticamente, não teve aquele ganho de capital clássico, onde a gente compra por 10 e vende por 12. Só que o mesmo documento destaca que a venda ocorreu 5,3% acima do laudo de avaliação patrimonial vigente. Como a gente concilia essas duas informações? Essa é a beleza de analisar o mercado imobiliário em profundidade.
O valor histórico de aquisição lá de trás, de 13 anos atrás, não reflete necessariamente a dinâmica de valorização ou desvalorização de uma região específica hoje. O mercado muda, a cidade muda. Exatamente. O comércio se desloca, a atratividade do bairro altera. O laudo de avaliação, por outro lado, é a fotografia atual. É quanto o mercado diz que aquele tijolo, naquela esquina de São Gonçalo, vale hoje. Então, vender 5,3% acima do laudo é, na verdade, uma vitória da gestão comercial. Com certeza. Significa que a gestão conseguiu extrair um prêmio na negociação frente à realidade atual daquele mercado micro. E quando a gente soma a isso, os 13 anos de aluguéis recebidos ininterruptamente, o saldo final para o cotista é francamente positivo. Mesmo com essa pequena desvalorização contábil frente ao preço original de compra. Exato, a conta final fecha no azul, e muito bem no azul. E essa movimentação não é um caso isolado, né? O relatório destaca que essa foi a 30ª venda de imóvel do RBVA11 desde 2019. A gente está falando de um volume que já ultrapassa a marca de 291,8 milhões de reais em ativos. É uma máquina de girar portfólio. Uma máquina mesmo, é uma reciclagem muito intensa. O termo correto que a gente usa no mercado é exatamente esse, reciclagem de portfólio. A estratégia por trás dessa 30ª venda é muito deliberada por parte da Rio Bravo. Qual é o grande objetivo deles com essa venda específica? Com essa operação, o fundo marca a saída definitiva da cidade de São Gonçalo. Eles zeram a posição lá. E, além disso, ao dele investir de mais uma agência bancária, o RBVA11 reduz a exposição geral ao setor financeiro para 22,7%. O que é uma mudança de paradigma, porque os fundos de varejo no passado eram muito focados em agências, não é? Historicamente, muitos fundos nasceram extremamente concentrados nisso. Mas a dinâmica dos bancos mudou demais nos últimos 5 anos. Tem um fechamento massivo de unidades físicas, a digitalização dos serviços, o avanço dos aplicativos. O fundo está se antecipando a essa tendência de esvaziamento das agências? Exatamente. Eles estão diluindo o risco setorial de forma muito ativa. E a gente não pode esquecer da liquidez da operação. Entram 4 milhões de reais em dinheiro vivo no caixa hoje. O que dá um fôlego enorme para a gestão. É munição pura. Seja para amortizar alguma alavancagem que esteja custando caro ou para aproveitar oportunidades de mercado que possam surgir amanhã em setores mais promissores. Então, o que tudo isso significa na prática é que a gente está vendo uma gestão ativa de verdade, enxugando o que não faz mais sentido para o longo prazo. Tirando a gordura do portfólio. Isso. E falando em estratégia e movimentação, vamos pular para a nossa segunda notícia, focada no FATEN11, o fundo BRC Renda Corporativa. Eles anunciaram também agora, no dia 20 de fevereiro, a compra de um edifício comercial na Avenida Angélica, número 745, em São Paulo. Um endereço clássico para escritórios. Muito bem localizado. É um prédio de 4.135 metros quadrados, dividido em 14 andares mais o térreo, e a proposta deles lá envolve os conceitos de retrofit e fit-out. Esses dois conceitos são o coração da tese de investimento do FATEN11 hoje. E para deixar isso bem claro e visual para nossa audiência, é como se o fundo comprasse um carro usado de uma excelente marca, com um chassi impecável, mas decidisse trocar o motor inteiro. E colocar bancos de couro novos, tecnologia de ponta. Exatamente. O objetivo é que o futuro motorista só precise entrar, girar a chave e dirigir. O inquilino corporativo aluga o andar já com as mesas, cadeiras, internet e estrutura de copa prontas. Ele não precisa gastar o capital da própria empresa fazendo obra. É o famoso modelo plug and play. E o retrofit é a base disso. É aquela modernização pesada, atualização das instalações elétricas, do sistema de ar-condicionado, a renovação da fachada de um prédio que já tem uma certa idade. O fit-out entra depois, com acabamento interno e arquitetura. E transforma um prédio cansado num escritório de altíssimo padrão. Mas o que realmente me chamou a atenção nesse fato relevante não foi só a obra que eles vão fazer. Foi engenharia financeira para pagar por esse prédio. A estruturação dessa aquisição é simplesmente brilhante. O FATEN11 mesclou diferentes moedas de troca, não foi? Sim, uma parte do pagamento, cerca de 22,5 milhões de reais, vai ser feita em dinheiro, utilizando o caixa do fundo.
Desse valor, 20,6% já foram pagos agora como um sinal para amarrar o negócio, e o restante vai ser quitado no final de abril de 2026, corrigido pela taxa do CDI. Até aí, uma transação imobiliária normal. Mas a grande sacada vem na segunda parte do pagamento. Aproximadamente 8,53 milhões de reais serão pagos utilizando cotas do próprio fundo, com desembolsos parcelados a partir de março. E a negociação ainda incluiu a cessão de direitos de construção do terreno. Aqui a gente precisa fazer uma pausa e aprofundar um pouco porque isso gera dúvida. Pagar a compra de um prédio com cotas do próprio fundo. Como isso funciona na prática para o investidor comum? Isso não gera uma diluição imediata para quem já é cotista e está em casa ouvindo falar dessa emissão? É uma dúvida muito natural e totalmente pertinente. A princípio, parece que o fundo está simplesmente imprimindo dinheiro e criando novas cotas do nada. Mas o que acontece é uma operação estruturada, onde o vendedor do imóvel aceita se tornar um sócio do fundo. Ele recebe cotas em vez de receber aquele montante em dinheiro vivo. Exato. Ele troca o tijolo puro por participação no fundo. E para o fundo, a imensa vantagem é preservar o caixa. Em vez de se descapitalizar totalmente ou de ter que ir num banco assumir uma dívida cara para inteirar o valor do prédio, a gestão usa o próprio patrimônio líquido como moeda. E sobre a questão da diluição dos rendimentos? Se essa emissão de cotas for feita a um valor justo, preferencialmente acima ou igual ao valor patrimonial da cota, ela não dilui o retorno do cotista atual. Pelo contrário, ela incorpora um ativo no portfólio que tem o potencial de gerar muito mais renda futura, aumentando o valor global de tudo. É uma manobra realmente cirúrgica e inteligente. E por falar em renda futura, as projeções da gestão apontam que, após o fim desse retrofit e com o prédio totalmente locado, a receita de aluguel esperada é de expressivos R$ 662 mil por mês. Um salto de receita gigantesco. Muito expressivo. Só que toda reforma desse porte exige tempo. O relatório estima 8 meses de obras pesadas. A dúvida que fica para nossa audiência é a seguinte: o cotista vai ficar 8 meses sofrendo com uma queda nos rendimentos, enquanto o prédio está todo quebrado e vazio? Esse é sempre o maior temor quando a gente fala em teses de desenvolvimento ou de retrofit. O investidor de fundo imobiliário gosta de pinga-pinga na conta todo mês. Sem sustos. Sem sustos. Mas o FATN 11 se antecipou a isso. A gestão comunicou oficialmente que as obras e esse período de implantação não devem causar alterações significativas nos dividendos que já são distribuídos mensalmente. O que mostra um planejamento financeiro muito sólido da parte deles. Mostra que eles calibraram perfeitamente os pagamentos parcelados do prédio, o caixa que foi retido de lucros passados e a receita constante dos demais imóveis da carteira. Eles criaram um colchão financeiro para absorver esses 8 meses sem receita da Avenida Angélica. É uma gestão de fluxo de caixa focada em blindar a previsibilidade. Com essas duas movimentações, do RBVA 11 vendendo agências e do FATN 11 comprando e reformando prédios, fica claro que o mercado está superaquecido e não está parado. Longe disso, está num ritmo acelerado. Mas para a gente entender a segunda parte da nossa análise, que traz os resultados de janeiro dos gigantes do Pátria, a gente precisa olhar um pouquinho para a fotografia macroeconômica. Qual é o terreno em que esses fundos estão operando nesse início de 2026? Se a gente conectar tudo isso ao cenário geral, o panorama de janeiro de 2026 é talvez o mais benigno dos últimos anos para a indústria imobiliária no Brasil. O vento virou a favor, finalmente. Virou com força. Janeiro marcou o 6º mês consecutivo de alta do IFIX, com avanço de 2,3% apenas naquele único mês. E o que fundamenta esse rally todo? Primordialmente, o controle da inflação. O grande vilão de anos anteriores. Exato. O IPCA encerrou o ano passado, 2025, em 4,26%, o que ficou perfeitamente dentro da meta. Com a inflação domada, o Banco Central ganhou o espaço que precisava para agir. O mercado passou todo esse início de 2026 precificando e antecipando cortes consistentes na taxa Selic, que vinha sufocando a economia naqueles patamares mais elevados. Eu acho importante a gente destacar o porquê da Selic alta sufocar o mercado imobiliário. Quando a taxa básica de juros do país está lá na casa dos 13%, 14%, 15% ao ano,
o investidor encontra na renda fixa um retorno enorme sem correr grandes riscos, não é? É o prêmio de risco. O custo de oportunidade fica altíssimo. Ninguém em sã consciência quer assumir o risco de comprar tijolo, de lidar com vacância, de negociar com o inquilino, se o título do governo paga 2 dígitos de forma garantida e líquida. Faz total sentido. Mas quando a Selic começa a cair, ocorre um movimento inverso, certo? Exatamente o movimento inverso. A queda dos juros tira aquela atratividade excessiva da renda fixa e força o capital do investidor a buscar rentabilidade em ativos de risco, como as ações e os próprios fundos imobiliários. Essa migração de capital que impulsiona as cotas do IFIX para cima. Esse é o pano de fundo perfeito que permeia os resultados excepcionais que a gente vai analisar agora na nossa segunda parte. E vamos começar pelo HGRU 11, o Pátria Renda Urbana. Um dos queridinhos do varejo. Vamos aos números dele. Em janeiro, o fundo apresentou uma geração de receita de R$ 1,09 por cota e entregou uma distribuição de rendimentos muito forte de 95 centavos por cota, que já foi paga inclusive agora no dia 13 de fevereiro. Um rendimento bem robusto para o tamanho do patrimônio. Bastante. Mas, além do rendimento em si, o relatório deles dá um destaque imenso para as vendas das lojas que estão ocupadas pela Pernambucanas. E aqui é onde fica realmente interessante a nossa análise. Esse é o pulo do gato do HGRU 11 hoje. Pois é, porque um fundo venderia ativamente lojas que estão performando bem, locadas para um varejista forte e gerando aluguel em dia? O HGRU 11 está numa cruzada para provar para o mercado o verdadeiro valor do seu portfólio. É uma questão de percepção de preço. Atualmente, o fundo negocia na Bolsa de Valores com o indicador P sobre VP, que é o preço da cota na tela do home broker sobre o valor patrimonial contábil, cravado em 1,00x. Ou seja, está no 0 a 0 ali. Isso significa que o mercado está precificando o fundo exatamente pelo valor que os imóveis estão registrados lá na contabilidade, nos livros da gestora. A gestão, no entanto, defende com unhas e dentes que os imóveis valem muito mais no mercado físico real do que nesses livros contábeis. E como eles convencem o mercado disso? A única forma irrefutável de provar isso para a Faria Lima é vendendo esses ativos para terceiros por um valor muito superior ao contábil. Ah, então as vendas dessas lojas da Pernambucanas são quase como uma demonstração de força da gestora. É a prova de fogo. É uma estratégia clássica de destravamento de valor oculto. Toda vez que eles vendem uma loja com ágio forte sobre o valor patrimonial, eles escancaram para o mercado que a cota na bolsa deveria estar valendo mais. Faz o investidor repensar o preço da cota. Exato. E de quebra, ao vender com lucro, eles realizam um ganho de capital expressivo que transita pelo caixa do fundo e permite manter aquele patamar de distribuição elevado, aqueles 95 centavos por cota. É uma forma de recompensar o investidor no curto prazo, enquanto tenta corrigir essa assimetria de preços no longo prazo. Brilhante. Mas a tese de gestão da HGRU 11 não vive só de vender ativos para provar valor. O relatório de janeiro trouxe 2 vitórias bem importantes na parte operacional do dia a dia. O que mostra que o arroz com feijão está sendo bem feito. Com certeza. A primeira foi no braço de supermercados da carteira. O fundo estava prestes a sofrer a sua primeira desocupação nesse segmento, com a saída iminente da loja Mineirão, lá na cidade de Rio Branco. O que é sempre um desafio. Repor o supermercado numa praça fora do eixo Rio-São Paulo não é trivial. Mas a equipe comercial deles conseguiram engatar uma nova locação em tempo recorde. Eles anularam totalmente o que seria um período de vacância longo. E isso é notável. Conseguir evitar a vacância de um espaço gigantesco, de milhares de metros quadrados, num estado como o Acre, demonstra uma capilaridade e um relacionamento comercial muito fortes da gestora com o varejo nacional. E o impacto disso nos números do fundo é brutal. Esse esforço manteve a vacância física geral de todo o portfólio do HGRU 11 em quase inacreditáveis 0,8%. É um número da inveja. A gente está falando de um fundo com centenas de milhares de metros quadrados espalhados pelo Brasil e praticamente sem nenhum metro quadrado vazio, rendendo pó. Impressionante. A segunda vitória operacional do mês foi a conclusão oficial das obras no empreendimento Passeio Dutra, na cidade de Taubaté.
outro movimento focado em agregar valor. O relatório detalha muito bem como eles transformaram o local. Eles não só reformaram, eles ressignificaram o espaço. Construíram uma área dedicada aos pets, estrategicamente desenhada ali de frente para a loja da Cobasi, o que gera uma sinergia de fluxo imediata. A pessoa leva o cachorro, já compra a ração. Exatamente. Instalaram também uma academia ao ar livre, para conversar com a academia fechada, que já opera lá dentro, e colocaram brinquedos modernos para várias faixas de idade. O case do Passeio Dutra reflete muito bem a evolução do varejo físico nos últimos anos. Antigamente, uma galeria comercial de beira de estrada precisava só ter umas vagas de estacionamento fáceis e as portas abertas. Era só conveniência rápida. Isso. Mas hoje, para competir de frente com a facilidade do comércio online, o espaço físico precisa oferecer o que a gente chama de experiência de permanência. Fazer a pessoa querer ficar lá. Exato. Ao colocar academias, praças bem cuidadas e espaços pet, a gestão aumenta o tempo que as famílias passam dentro do complexo. Quem vai passear com um cachorro acaba sentando para tomar um café. Quem vai na academia ao ar livre acaba passando no supermercado antes de ir para casa. É um ciclo virtuoso. Tudo isso aumenta o faturamento dos lojistas, né? Aumenta o faturamento deles, o que torna o ativo como um todo mais resiliente a crises econômicas e, no fim do dia, permite que o fundo cobre aluguéis melhores nas futuras renovações de contrato. Só que reformar galeria, comprar imóvel, tudo isso demanda capital. Qual é a situação das dívidas do fundo frente a tantos projetos e aquisições que eles fizeram ao longo desses últimos anos? A alavancagem financeira do HGR11 encerrou janeiro controlada na faixa de 5,7% em relação ao patrimônio líquido do fundo. O que é bem tranquilo, né? É um nível bastante conservador para a indústria imobiliária hoje. E o relatório foi muito transparente em projetar o futuro dessa dívida. A expectativa da gestão é que o patamar caia naturalmente, sem necessidade de grandes movimentos abruptos ou chamadas de capital, para casa dos 5% até o início do ano que vem, em 2027. Ou seja, o fundo cresce, reforma os ativos, gera caixa e ainda assim reduz seu endividamento proporcional. Um controle admirável. Demonstra muita maturidade na gestão de passivos. Agora vamos trocar completamente de cenário. A gente sai dessas lojas de varejo nas ruas e rodovias e a gente sobe para os andares mais altos e luxuosos de São Paulo. Onde o jogo é bem diferente. Totalmente. Vamos analisar os números do HGR11, o Pátria Escritórios, que é o fundo focado em lajes corporativas. O fundo entregou 85 centavos por cota de rendimento. O relatório também mostra que a receita total foi de R$ 1,05. Mas tem uma observação importante aí. 25 centavos vieram do vencimento de ativos mobiliários que o fundo possuía de forma não recorrente. Sim, e é sempre muito prudente a gente separar o que é o aluguel recorrente, aquele que vem do tijolo todo mês, e o que é o rendimento financeiro extra do caixa. Explica um pouco sobre esses ativos mobiliários para o pessoal que acompanha. Claro. Esses ativos mencionados são principalmente CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Em essência, os CRIs funcionam como títulos de dívida do próprio setor imobiliário. O fundo empresta dinheiro para um projeto e recebe juros por isso. E o HGR11 tinha alguns na carteira. O HGR11 carregava alguns desses títulos no balanço e, com o vencimento deles agora no mês de janeiro, o dinheiro voltou para o caixa com os juros acumulados. Isso gerou uma injeção de receita não recorrente que ajudou bastante a turbinar o resultado desse mês específico. Entendi. Mas se essa saúde financeira e esses CRIs ajudam, é no tijolo e nas negociações corpo a corpo com as empresas que o jogo corporativo é vencido ou perdido de verdade. Sem dúvida. No segmento de escritórios, o relacionamento com o inquilino é tudo. E o relatório de janeiro trouxe uma vitória imensa na gestão dos contratos. A equipe concluiu uma ação revisional de aluguel com a empresa Byfly, que é inquilina no edifício Paulista Star. Eles ocupam impressionantes 13.702 metros quadrados lá. E após a negociação, o aluguel foi reajustado em 19,6% para cima. Olha, esse reajuste de quase 20% num contrato dessa magnitude, num prédio na região da Paulista, tem um impacto transformador na geração de caixa do fundo a longo prazo. Como funcionam essas ações revisionais na prática? As ações revisionais são um instrumento fundamental nos contratos de locação comercial no Brasil.
A cada 3 anos de contrato vigente, a lei permite que o valor do aluguel seja revisado para se adequar ao preço de mercado atual daquela região. Para não ficar defasado. Exatamente. Se a inflação foi alta no período, mas os valores praticados naquele bairro subiram ainda mais por falta de novos prédios sendo entregues, o fundo tem o direito de alinhar o contrato a essa nova realidade mais cara. E conseguir 19,6% de aumento real na Avenida Paulista prova duas coisas: a qualidade superior do edifício Paulista Star e o poder de negociação contundente da equipe comercial do Pátria. Foi um movimento excelente, sem dúvida. Mas o setor de escritórios também tem suas dores, claro, e o relatório não escondeu isso de quem acompanha. É um mercado cíclico e duro. O fundo comunicou que a empresa Armac enviou uma notificação de rescisão antecipada para o espaço que eles ocupam no edifício Jatobá. Eles vão cumprir o aviso prévio normal, mas a desocupação efetiva do andar está prevista para julho. Isso é um golpe duro, não é? A vacância atual do HGR11 está bem controlada ali em 5,9%, mas o relatório já projeta que essa saída da Armac pode elevar esse número para 6,7% no segundo semestre. Isso levanta uma questão muito importante sobre o xadrez das negociações corporativas. Perder um locatário grande é sempre uma notícia ruim a curto prazo. Porque os custos voltam para o fundo. Exato. Gera custos de condomínio e de IPTU daquele espaço vazio que passam a ser pagos pelo próprio fundo imobiliário. Além disso, demanda tempo da equipe e capital para readequar o espaço para atrair um novo ocupante. E eles têm até julho para resolver isso? A gestão comercial vai ter alguns meses de aviso prévio para tentar locar esse espaço antes que a Armac saia de fato e o custo bata no caixa. No entanto, se o relatório trouxe a dor de cabeça da Armac, ele também trouxe uma solução monumental do outro lado da balança corporativa. E que peso que teve nessa balança? O documento confirmou o alinhamento para a renovação antecipada do contrato com a Totfs no edifício Sênica. É simplesmente o maior contrato de locação de todo o fundo, que venceria apenas no distante março de 2027. E aqui a gente vê a diferença de uma gestão proativa. Mas por que a gestão se mobilizaria tanto para renovar algo que só venceria daqui a mais de um ano? Qual é a pressa? No mercado corporativo de altíssimo padrão, a previsibilidade é a moeda mais cara que existe. Reter uma gigante da tecnologia como a TOTF não é apenas manter um fluxo de caixa mensal pingando na conta, é ancorar o valor de todo o edifício Sênica. Dá um selo de qualidade para o prédio. Exato. Se a gestão sentasse no contrato e esperasse até as vésperas de 2027 para sentar e negociar, o fundo ia ficar refém do poder de barganha do inquilino. O inquilino ia ameaçar sair e exigir descontos absurdos. Antecipar a negociação em mais de 12 meses blinda o portfólio contra oscilações macroeconômicas de mercado, elimina de cara o risco do maior contrato da carteira e passa um sinal de segurança brutal para os investidores. É a gestão ativamente apagando potenciais incêndios antes mesmo que saia a primeira faísca. Previsibilidade garantida, com certeza. E para fechar nossa leitura dos números do HGRE11, vale a pena olhar para o endividamento deles, como um fundo focado em escritórios está estruturado financeiramente para passar por esse ano de 2026. O HGR11 está numa posição formidável sob essa ótica financeira. A alavancagem bruta de todo o portfólio corporativo deles é de meros 2,4%. Quase nada comparado com o tamanho do patrimônio. Quase trácio. Porém, a análise fica ainda mais reveladora quando a gente olha para a chamada dívida líquida. O que sobra depois dos descontos. Isso. Se a gente pegar o saldo devedor total que o fundo tem a pagar no mercado e subtrair o valor que o fundo possui em caixa e investido naqueles CRIs que a gente mencionou agora há pouco, que são recursos muito líquidos e que rendem atrelados ao CDI, a gente chega num cenário de dívida líquida praticamente negativa. Eles têm mais dinheiro na mão do que conta para pagar. Exatamente. O fundo tem mais liquidez e recebíveis financeiros de curto prazo do que obrigações de dívida para quitar. É uma blindagem financeira completa para atravessar qualquer turbulência que possa surgir no setor de escritórios. Uma gestão de passivos impecável. Sabe, avaliando todos esses documentos e relatórios juntos, cruzando os dados da venda do varejo, do fim das agências bancárias e da renovação dos escritórios,
A grande conclusão do nosso mergulho nos dados de janeiro de 2026 é que a própria essência dos fundos imobiliários no Brasil parece estar mudando diante dos nossos olhos. Uma evolução do mercado como um todo. Com o RBVA11 reciclando dezenas de propriedades para fugir ativamente do risco bancário, o FAT-N11 usando as próprias cotas como moeda para comprar prédios velhos e atuar quase como uma construtora fazendo retrofits milionários, e o HGRU11 e o HGRE11 ativamente comprando, vendendo, reformulando espaços inteiros para reter inquilinos e provar valor na bolsa, fica muito evidente para mim que a era bucólica de comprar um imóvel, trancar a porta, dar a chave na mão do locatário e esperar o aluguel cair na conta no final do mês acabou. O mercado ficou sofisticado demais para isso. A reflexão que eu deixo para quem acompanha o dinamismo do mercado imobiliário com a gente hoje é a seguinte: será que os fundos imobiliários estão deixando de ser apenas veículos passivos de renda para se tornarem, na prática, verdadeiras empresas operadoras de negócios e incorporadoras hiperativas no mercado? Onde é que fica ali a divisória entre a renda passiva pura que todo mundo busca e a gestão empresarial agressiva que a gente está vendo dar tanto resultado? Essa é, sem dúvida, a provocação perfeita para fecharmos a nossa análise de hoje. O nível de sofisticação dessas operações que a gente destrinchou mostra que o mercado amadureceu muito e quem analisa os fundos mês a mês precisa ter esse olhar corporativo e dinâmico, não apenas aquele olhar estritamente imobiliário de tijolo e argamassa. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!